No episódio de hoje, histórias perturbadoras de terror. Um compilado de histórias sinistras e macabras que não aconteceram de verdade, mas poderiam ter acontecido com você. História 1. O apartamento do andar de cima. Marina sempre foi uma pessoa que dormia como uma pedra. Nem sirene de ambulância, nem vizinho brigando, nem temporal conseguiam tirá-la do sono profundo que a abraçava todas as noites. Era um dom que ela considerava uma bênção. Até se mudar para o apartamento 302 do edifício solar, na Vila Madalena. Foi na primeira noite, exatamente às 3h47 da manhã, que ela acordou sobressaltada. O coração disparou antes mesmo que o cérebro processasse o que havia acontecido. Então, ela ouviu passos pesados no andar de cima. Não eram passos normais de alguém se movendo pela casa. Eram passos arrastados, deliberados. Como se alguém caminhasse com extrema dificuldade pela sala, carregando um peso invisível nas costas. Marina permaneceu imóvel por longos minutos, ouvindo. Os passos seguiam um padrão hipnótico e perturbador. 3 passos pesados para a direita. Uma pausa que durava exatos 10 segundos. Depois, 3 passos para a esquerda. O ciclo se repetia indefinidamente, como um ritual macabro executado com precisão militar. Vizinhos com insônia, ela murmurou para si mesma, puxando o travesseiro sobre a cabeça. Mas o som atravessava o tecido como se os passos estivessem ecoando dentro do seu próprio crânio. Cada passo reverberava no teto do seu quarto como uma batida de martelo, criando uma sinfonia sinistra que fazia seus nervos se retesarem como cordas de violão. Quando finalmente conseguiu voltar a dormir, já eram 5 da manhã. Os passos haviam parado tão abruptamente quanto começaram. Na segunda noite, Marina se preparou. Deixou um copo d'água ao lado da cama e manteve o celular por perto para anotar a hora. Às 2h15 da manhã, lá estavam eles novamente. O mesmo ritual hipnotizante. 3 para a direita, pausa, 3 para a esquerda. Mas desta vez, ela notou algo mais perturbador. Entre os passos normais, havia um som de arraste, como se uma das pernas fosse sendo puxada pelo chão. A irritação tomou conta dela. Marina subiu no sofá da sala, pegou o cabo da vassoura e bateu 3 vezes no teto com força. O som ecoou pelo apartamento como tiros de pistola. O que aconteceu em seguida fez o sangue dela gelar nas veias. O silêncio que se instalou não era o silêncio normal da madrugada. Era um silêncio denso, pesado, como se o próprio ar tivesse parado de se mover. Então, lentamente, ela ouviu 3 batidas vindas de cima. Não eram batidas aleatórias. Eram a resposta exata ao que ela havia feito. 3 batidas no mesmo ritmo, na mesma intensidade. Como se alguém estivesse devolvendo o cumprimento. No dia seguinte, Marina desceu até a portaria com determinação. Seu Miguel, o porteiro que trabalhava ali há 15 anos, estava organizando as correspondências com a calma de quem conhecia cada morador pelos seus hábitos mais íntimos. Seu Miguel, preciso falar com o morador do apartamento 402. Os barulhos estão me impedindo de dormir. O homem parou de mexer nas cartas e a olhou com uma expressão que misturava confusão genuína e algo que ela não conseguiu identificar. Apartamento 402. Dona Marina? Sim, bem em cima do meu apartamento. Seu Miguel coçou a cabeça grisalha e suspirou profundamente. Dona Marina, não existe apartamento 402 neste prédio. O edifício só tem 3 andares. Sempre teve. O mundo pareceu girar devagar ao redor de Marina. Ela sentiu as pernas bambas e se apoiou no balcão da portaria. Mas eu escuto passos todas as noites, exatamente em cima do meu quarto. Alguém anda de um lado para o outro, seguindo sempre o mesmo padrão. Seu Miguel baixou a voz e olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. A senhora é nova aqui, né? Não conhece a história do prédio. Ele contou que o edifício solar era para ter 4 andares quando foi construído, em 1987. Durante as obras, um operário chamado João Pereira
Caiu do que seria o quarto andar e morreu na hora. A queda havia sido tão violenta que ele fraturou a perna direita em vários lugares antes do impacto fatal. A construtora ficou tão abalada com o acidente que decidiu não terminar aquele andar. Deixaram apenas a laje de concreto e cobriram tudo. Mas Dona Marina... Seu Miguel fez uma pausa dramática. O João era manco da perna direita desde criança. Dizem que ele ainda anda por lá em cima, procurando terminar o apartamento que nunca foi construído. Naquela noite, Marina não conseguiu nem pensar em dormir. Ficou sentada no sofá, observando o teto, esperando como um soldado em uma trincheira. Às 3h47 em ponto, como um relógio suíço macabro, os passos começaram. Mas desta vez ela prestou atenção em cada detalhe que antes havia tentado ignorar. Não eram 3 passos normais seguidos de pausa. Era passo firme, arraste longo, passo firme, arraste longo, passo firme, arraste longo. Exatamente como alguém que tivesse uma perna severamente machucada tentando se locomover. Com o coração martelando contra as costelas, Marina subiu até a cobertura do prédio. A porta de acesso estava destrancada, algo que ela tinha certeza de que não era normal. Quando empurrou a porta de metal enferrujado, viu apenas uma laje vazia sob a luz prateada da lua cheia. Mas não estava completamente vazia. No concreto áspero, marcadas pela umidade de décadas e pelo tempo implacável, havia pegadas. Pegadas que seguiam exatamente o mesmo padrão que ela ouvia todas as noites. 3 marcas para a direita, espaço vazio. 3 marcas para uma esquerda. Como se alguém ainda estivesse procurando as paredes de um apartamento que jamais existiu, medindo o espaço de um lar que nunca teve a chance de se tornar real. Marina desceu as escadas correndo, tropeçando nos próprios pés, e fez as malas na mesma noite. Quando estava arrastando a última mala pela portaria, seu Miguel apareceu com um sorriso melancólico. A senhora vai embora tão cedo? Que pena. O João parecia ter gostado muito da companhia. Fazia mais de 5 anos que ele não caminhava tanto assim lá em cima. Marina olhou para trás uma última vez antes de entrar no táxi. No quarto andar que não existia, uma sombra solitária se movia de um lado para o outro, ainda procurando, ainda medindo, ainda esperando pacientemente que alguém terminasse de construir o apartamento dos seus sonhos eternos. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 2. O último cliente. Ricardo sempre detestou o turno da madrugada no posto de gasolina da BR-116. Das 11 da noite às 7 da manhã, ele ficava sozinho naquele pedaço esquecido de asfalto, cercado apenas pelo barulho dos caminhões que passavam como fantasmas na estrada. Mas o salário adicional era tentador demais para recusar, principalmente com um bebê a caminho em casa. Foi numa terça-feira de março, por volta das 3h30 da manhã, que Ricardo viu o Chevette amarelo pela primeira vez. O carro surgiu das sombras da estrada como uma aparição, seus faróis cortando a escuridão espessa que engolia tudo ao redor do posto. O motor fazia um barulho estranho, como se estivesse com problemas sérios na válvula. O motorista desceu devagar, um homem de meia idade vestindo um terno cinza que já havia conhecido dias melhores. Seus sapatos faziam um som oco no concreto rachado, como se estivesse caminhando sobre um caixão vazio. "Boa madrugada", disse o homem com uma voz rouca, áspera como lixa. "Pode completar o tanque, por favor?" Ricardo assentiu e se dirigiu ao carro. Enquanto abastecia, não conseguiu evitar reparar nos detalhes estranhos. O Chevette parecia estar em perfeito estado de conservação, como se tivesse saído da concessionária ontem, mas tinha uma placa de 1987. As janelas eram tão escuras que era impossível ver o interior, e um cheiro doce e enjoativo, como flores murchas, emanava do veículo.
Viagem longa? Perguntou Ricardo, tentando quebrar o silêncio pesado que pairava sobre eles como uma mortalha. O homem olhou para ele com olhos que pareciam não ter vida. 2 buracos negros cravados num rosto pálido demais. Muito longa, murmurou em resposta. Mais longa do que você imagina. Quando terminou de abastecer, o homem pagou com uma nota de R$ 50, que estava estranhamente nova, sem nenhum vinco ou marca de uso. Depois, entrou no carro e desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco do motor defeituoso e aquele cheiro adocicado no ar. Na semana seguinte, o mesmo Chevette amarelo apareceu novamente. Mesma hora, mesmo homem, mesma roupa. Ricardo começou a prestar mais atenção nos detalhes. O relógio do posto marcava exatamente 3h37 quando o carro estacionou na bomba número 2. Sempre a mesma bomba. Boa madrugada, disse o homem com a mesma voz rouca, usando exatamente as mesmas palavras. Pode completar o tanque, por favor? Desta vez, Ricardo decidiu puxar conversa enquanto abastecia. O senhor mora aqui na região? Perguntou, tentando soar casual. O homem demorou para responder, como se estivesse pensando em algo muito distante. Morava, sussurrou finalmente. Faz muito tempo. E agora? Agora estou tentando chegar em casa. Respondeu com uma tristeza que fez Ricardo sentir um arrepio percorrer sua espinha como dedos gelados. Quando foi pagar, o homem entregou novamente uma nota de R$ 50, completamente nova. Ricardo pegou o dinheiro e, por um instante, suas mãos se tocaram. A pele do estranho estava fria como gelo, mais fria que qualquer coisa que ele já havia sentido na vida. Depois da terceira visita consecutiva, Ricardo não conseguiu mais conter a curiosidade. No dia seguinte, durante seu horário de folga, decidiu investigar. Procurou pela internet informações sobre acidentes na BR-116 envolvendo um Chevette amarelo. O que encontrou fez seu sangue gelar nas veias. Em março de 1987, exatos 37 anos atrás, um homem chamado Antônio Silva havia morrido num acidente terrível bem na curva que ficava a 2 quilômetros do posto. Ele dirigia um Chevette amarelo e voltava para casa depois de uma reunião de trabalho, quando perdeu o controle do veículo. O carro capotou 3 vezes antes de bater numa árvore. A notícia do jornal local descrevia que Antônio usava um terno cinza no momento do acidente e que seu corpo havia sido encontrado apenas 2 dias depois. O detalhe que mais perturbou Ricardo foi a última linha da matéria. Segundo a perícia, o veículo apresentava problemas sérios na válvula do motor. Ricardo imprimiu a foto que acompanhava a notícia. Era o mesmo homem que vinha ao posto todas as semanas. Na próxima terça-feira, Ricardo estava preparado. Deixou a foto impressa dentro da gaveta do balcão e esperou. Às 3h37 em ponto, como um relógio macabro, o Chevette amarelo emergiu da escuridão. O ritual se repetiu exatamente igual. O homem desceu, pediu para completar o tanque com a mesma voz rouca, pagou com uma nota nova de R$ 50. Mas desta vez, quando ele estava prestes a entrar no carro, Ricardo reuniu toda sua coragem. Senhor Antônio, chamou com a voz trêmula. O homem parou imediatamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Virou-se devagar. E pela primeira vez, Ricardo viu uma expressão diferente naqueles olhos mortos. Surpresa. Faz muito tempo que ninguém fala meu nome, murmurou Antônio. Sua voz carregada de uma melancolia profunda, como um poço sem fundo. O senhor morreu em 1987, disse Ricardo, as palavras saindo como um sussurro assombrado. Antônio sorriu pela primeira vez, um sorriso triste que partiu o coração de Ricardo. Eu sei, mas ainda não consegui chegar em casa. Toda semana eu tento, toda semana eu paro aqui para abastecer, mas nunca consigo passar daquela curva maldita. Por que não para de tentar? Porque minha esposa está me esperando.
Ela sempre disse que me esperaria, não importa o quanto demorasse para voltar. Ricardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Senhor Antônio, sua esposa, ela morreu há 15 anos. Está enterrada no cemitério São João, ao lado do senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio olhou para Ricardo com uma expressão de alívio misturada com uma paz que ele não sentia há décadas. Ela está me esperando mesmo, sussurrou. E pela primeira vez em 37 anos, seus olhos pareceram ter vida. Obrigado por me lembrar. Antônio entrou no Chevette uma última vez. O motor roncou com mais força que nunca. Mas desta vez não havia defeito algum. O carro se afastou pela estrada e Ricardo o acompanhou com os olhos até desaparecer completamente. No chão, onde o Chevette havia estacionado, restaram apenas algumas pétalas de flores murchas e o cheiro doce da eternidade. Antônio nunca mais voltou ao posto. Finalmente havia encontrado o caminho de casa. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido com você. História 3. O aplicativo Camila sempre foi viciada em aplicativos. Seu celular tinha mais de 200 apps instalados, desde organizadores de vida até jogos obscuros que ela baixava por impulso e esquecia na segunda tela. Foi assim que ela encontrou o Ecolife, um aplicativo que apareceu nas recomendações da loja sem nenhuma descrição, apenas um ícone preto com um olho branco no centro. Descubra quem você realmente é, dizia a única frase na página de download. Sem reviews, sem desenvolvedor identificado, sem nada além daquele convite misterioso que despertou sua curiosidade como uma chama atrai mariposa. Camila baixou o app numa quinta-feira chuvosa, enquanto esperava o ônibus na Avenida Paulista. Quando abriu pela primeira vez, a tela permaneceu completamente preta por longos segundos antes de uma pergunta aparecer em letras brancas. Você tem coragem de ver a verdade sobre si mesma? Sem pensar muito, Camila tocou em sim. O aplicativo solicitou acesso à câmera, microfone, galeria de fotos e localização. Normalmente ela seria mais cuidadosa com permissões, mas algo sobre aquele app a fascinava de uma forma que não conseguia explicar. A primeira função do Ecolife parecia inofensiva. Ele analisava suas fotos e criava perfis psicológicos, baseados em suas expressões faciais. Camila riu quando leu sua primeira análise. Você esconde uma profunda insatisfação atrás do sorriso. Sua felicidade é uma máscara que está começando a rachar. Que bobagem, murmurou para si mesma, mas guardou o celular com um desconforto estranho roendo seu estômago como ácido. No dia seguinte, o app enviou uma notificação às 3 da manhã. Sua análise noturna está pronta. Meio sonolenta, Camila abriu o aplicativo e quase derrubou o telefone. Na tela estava uma foto dela dormindo, tirada de um ângulo que só seria possível se alguém estivesse dentro do quarto. Mas ela morava sozinha no 10º andar. Camila examinou todas as janelas, verificou as fechaduras, procurou por câmeras escondidas. Nada. O apartamento estava exatamente como ela havia deixado. Talvez fosse algum tipo de deepfake criado pelo próprio aplicativo usando suas outras fotos. Isso era o que ela queria acreditar. O Ecolife começou a enviar insights diários sobre sua personalidade, sempre às 3 da manhã. Você finge amar seu trabalho, mas secretamente odeia cada projeto. Você liga para sua mãe por obrigação, não por amor. Você está apaixonada por um homem casado e finge que não se importa. Cada mensagem era como um soco no estômago. Não porque fossem mentiras, mas porque eram verdades que ela escondia até de si mesma. Como um aplicativo poderia saber sobre suas sessões de terapia particulares? Sobre seus sentimentos por Daniel, o diretor criativo, casado do escritório? A pior parte era que ela não conseguia deletar o app. Toda vez que tentava, ele reaparecia automaticamente,
como se tivesse se enraizado no sistema operacional do telefone como um parasita digital. Desesperada, Camila procurou informações sobre o Ecolife na internet. Encontrou apenas alguns posts vagos em fóruns obscuros, pessoas relatando experiências similares. Aplicativo que aparecia do nada, análises psicológicas perturbadoramente precisas, impossibilidade de desinstalação. Todos os relatos terminavam da mesma forma. As pessoas simplesmente paravam de postar, como se tivessem desaparecido. Um usuário com o nome Digital Ghost havia deixado uma mensagem especialmente perturbadora. O Ecolife não analisa quem você é. Ele mostra quem você está se tornando. E quando você finalmente aceita essa verdade, você para de existir da forma como conhecia antes. Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha como uma corrente elétrica gelada. Naquela noite, decidiu ficar acordada para ver exatamente quando e como a notificação das 3 da manhã chegava. Às 2h59, Camila estava sentada na cama, celular na mão, coração batendo, como um tambor de guerra. O apartamento estava silencioso. Apenas o som distante do trânsito lá embaixo quebrava a quietude opressiva. 3 horas em ponto. A tela do celular se acendeu sozinha. Mas desta vez não era uma análise de personalidade. Era uma transmissão ao vivo. A câmera mostrava o próprio quarto dela, filmado de um ângulo impossível, como se alguém estivesse flutuando no teto. Ela podia se ver na tela, sentada na cama, segurando o telefone. Uma voz saiu do alto-falante. Uma versão distorcida de sua própria voz. Olá, Camila. Finalmente, você está prestando atenção. Camila olhou para cima, mas não havia nada além do teto branco. Quem está falando? Sussurrou, a voz saindo trêmula. Eu sou você, respondeu a voz. A versão de você que sempre existiu, mas que você insistia em esconder. Toda mentira que você contou para si mesma. Toda verdade que você negou. Me alimentou até eu ficar forte o suficiente para existir independentemente. Na tela, Camila viu uma segunda versão de si mesma se materializar ao lado da cama. Era idêntica, mas seus olhos eram completamente negros, como buracos vazios na realidade. Você criou um eco de si mesma com tantas negações e falsidades que esse eco ganhou vida própria, continuou a voz. E agora que eu existo, não preciso mais de você. A Camila da tela se levantou e caminhou em direção à verdadeira Camila, que permanecia paralisada pelo terror. Quando as duas se tocaram, Camila sentiu como se estivesse sendo sugada para dentro de si mesma. Cada pensamento, cada memória sendo devorada por aquela versão sombria. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou se mover, mas seus músculos não respondiam. Pouco a pouco, foi perdendo a capacidade de formar pensamentos coerentes. Na manhã seguinte, os colegas de trabalho estranharam quando Camila não apareceu no escritório. Quando a polícia arrombou a porta do apartamento, encontraram apenas um celular ligado na cama, com um aplicativo desconhecido aberto na tela. O Ecolife mostrava uma mensagem final. Usuária integrada com sucesso. Procurando novo host. Ninguém nunca soube explicar por que Camila havia desaparecido sem deixar rastros. Mas se você olhar com atenção para as recomendações da sua loja de aplicativos, talvez encontre um ícone preto com um olho branco no centro. E quando encontrar, lembre-se, algumas verdades sobre nós mesmos são perigosas demais para serem descobertas. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 4, roteiro, o elevador do prédio 13. Marcos sempre teve uma relação estranha com o elevador do seu prédio. Não era exatamente medo. Ele morava no 15º andar e usar as escadas seria impraticável. Era mais uma sensação de desconforto. Como se o elevador fosse uma criatura adormecida que ele preferia não despertar. O edifício Cristal tinha uma peculiaridade arquitetônica que intrigava todos os moradores. Não existia 13º andar. O elevador saltava direto do 10º. Segundo,
para o 14º. Como se o número 13 fosse uma ferida na sequência numérica que precisava ser cauterizada. Foi numa terça-feira de agosto, voltando tarde do trabalho, que Marcos notou algo diferente. Quando apertou o botão para chamar o elevador, ouviu um ruído estranho vindo do poço, um som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado entre os andares. O som durou apenas alguns segundos, mas deixou um eco perturbador, que parecia vibrar através das paredes como um sussurro fantasmagórico. As portas se abriram com o gemido costumeiro, revelando a cabine iluminada por uma luz fluorescente que piscava levemente. Marcos entrou e apertou o botão do 15º andar. Mas quando olhou para o painel, seu coração deu um pulo. Havia um botão que nunca tinha visto antes. Entre o 12 e o 14, discretamente posicionado onde logicamente deveria estar, havia um botão marcado com o número 13. Marcos piscou várias vezes, achando que estava enxergando mal devido ao cansaço. Mas o botão permanecia lá, sólido e real, como todos os outros. A diferença era que este botão parecia mais antigo, como se tivesse sido instalado décadas antes dos demais. A tinta estava desbotada e havia pequenas rachaduras ao redor do número. Curioso e ao mesmo tempo perturbado, ele estendeu a mão em direção ao botão misterioso. No momento em que seus dedos se aproximaram, sentiu uma corrente de ar gelado, impossível dentro de um elevador fechado. Marcos recuou a mão rapidamente e apertou seu andar habitual. O elevador subiu normalmente, mas, quando passou pelo que deveria ser o 13º andar, a cabine diminuiu a velocidade por um instante. Nas paredes metálicas do elevador, Marcos viu refletida uma sombra que não era sua. Uma silhueta alta e magra, que parecia estar de pé, no canto oposto da cabine. Quando se virou, estava sozinho. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Pesquisou na internet sobre o histórico do edifício Cristal e descobriu uma informação perturbadora. O prédio havia sido construído em 1987, mas, durante as obras, houve um acidente fatal. Um engenheiro chamado Eduardo Mendes caiu pelo poço do elevador enquanto inspecionava o 13º andar. O mais macabro era que Eduardo não morreu na queda. Ele ficou preso entre o 12º e 14º andares por 3 dias, gritando por ajuda, antes que os bombeiros conseguissem retirá-lo. Mas quando finalmente o encontraram, Eduardo já havia perdido a sanidade. Ele repetia obsessivamente: "Preciso terminar a inspeção. O 13º andar não está seguro." Eduardo morreu no hospital uma semana depois, e a construtora decidiu selar o 13º andar, transformando-o numa área técnica inacessível. Na noite seguinte, Marcos decidiu confrontar o mistério. Entrou no elevador com o coração martelando contra as costelas e aguardou. Como esperava, o botão 13 estava lá novamente, brilhando com uma luz tênue que parecia pulsar como um coração doente. Desta vez, ele apertou o botão. O elevador começou a subir normalmente até o 12º andar. Depois parou. Por longos minutos, nada aconteceu. Então, com um solavanco que fez Marcos se agarrar no corrimão, a cabine começou a se mover para cima muito lentamente, como se estivesse lutando contra alguma resistência invisível. As luzes do elevador piscaram e, por um momento, Marcos viu uma placa na parede que não existia antes. 13º andar. Área técnica. Proibida a entrada. As portas se abriram revelando um corredor mal iluminado que cheirava a umidade e abandono. As paredes eram de concreto aparente, sem pintura ou acabamento, como se o andar tivesse sido deixado inacabado. Lâmpadas nuas pendiam do teto, algumas piscando, outras completamente queimadas, criando um mosaico de sombras dançantes. Marcos saiu do elevador com passos hesitantes. O corredor se estendia por toda a extensão do prédio, mas não havia apartamentos. Apenas algumas portas de metal enferrujadas que provavelmente levavam às áreas de manutenção do prédio. No final do corredor havia uma porta entreaberta. Uma luz fraca vazava pela fresta,
acompanhada de um som que fez o sangue de Marcos gelar. Alguém estava batendo na parede do outro lado. 3 batidas repetidas, como se estivesse testando a estrutura. Marcos se aproximou da porta e espiou pela fresta. Do outro lado, viu um homem de meia idade vestindo um capacete de segurança e um macacão da construtora. Ele segurava uma prancheta e batia metodicamente nas paredes, fazendo anotações. Era Eduardo Mendes, exatamente como aparecia na foto do jornal de 1987. A estrutura não está segura, murmurava Eduardo para si mesmo, sua voz ecoando no espaço vazio como um mantra obsessivo. Preciso completar a inspeção. Não posso deixar as pessoas morarem aqui até ter certeza de que é seguro. Eduardo se virou e viu Marcos através da fresta. Seus olhos eram completamente brancos, como se tivessem sido cobertos por uma película leitosa. Você não deveria estar aqui, disse Eduardo com uma voz que parecia vir de muito longe. Este andar não existe. Nunca existiu. Eles me disseram que eu estava louco, mas eu sei que preciso terminar meu trabalho. Marcos tentou correr de volta ao elevador, mas as portas estavam fechadas. Apertou o botão desesperadamente, mas nada acontecia. Atrás dele, os passos de Eduardo se aproximavam, acompanhados do som metálico de ferramentas sendo arrastadas. Você vai me ajudar a terminar a inspeção, disse Eduardo, sua voz agora bem próxima. Faz tanto tempo que estou sozinho aqui. Tanto tempo tentando garantir que o prédio seja seguro para todos. Marcos sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Quando se virou, Eduardo estava bem ao seu lado, sorrindo com uma expressão de alívio genuíno. Finalmente alguém veio me ajudar. Juntos, vamos terminar o que comecei em 1987. As luzes do corredor se apagaram completamente. No escuro absoluto, Marcos ouviu o som do elevador chegando e as portas se abrindo. Mas quando a luz da cabine iluminou o corredor, ele viu que não estava mais sozinho. Eduardo entrou no elevador ao seu lado, ainda murmurando sobre a segurança da estrutura. Agora você faz parte da inspeção permanente, sussurrou Eduardo enquanto apertava o botão do térreo. Nunca mais precisaremos nos preocupar se o prédio é seguro. Marcos tentou gritar, mas sua voz não saía. Quando as portas se abriram no térreo, não havia ninguém esperando. O elevador subiu novamente, direto para o 13º andar. Desde então, os moradores do edifício Cristal às vezes ouvem sons estranhos vindos do poço do elevador durante a madrugada. Passos, conversas abafadas e sempre, o som de alguém batendo nas paredes, testando a estrutura. Eduardo finalmente tem companhia em sua inspeção eterna. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 5. A babá eletrônica. Júlia sempre foi uma mãe super protetora. Quando o pequeno Gabriel nasceu, ela transformou a casa numa fortaleza digital. Câmeras em cada cômodo, babá eletrônica com monitor de última geração, sensores de movimento, alarmes para tudo. Seu marido Bruno brincava que ela parecia estar monitorando uma base militar em vez de cuidando de um bebê. A babá eletrônica que ela escolheu era o modelo mais avançado do mercado. O Baby Care Pro 3000, com câmera de alta definição, áudio bidirecional, sensor de temperatura e até mesmo detector de respiração. A tela ficava na mesa de cabeceira, sempre ligada, projetando a imagem do berço numa luz suave e tranquilizadora. Foi numa quinta-feira de setembro, quando Gabriel completou 2 meses, que Júlia notou algo estranho no monitor. Por volta das 2 da manhã, ela acordou com a sensação de que alguém estava observando. Na tela da babá eletrônica, viu Gabriel dormindo pacificamente. Mas havia uma sombra no canto do quarto que não correspondia a nenhum móvel. Júlia se levantou imediatamente e foi verificar o quarto do bebê. Gabriel estava exatamente como aparecia no monitor, respirando suavemente em seu sono angelical.
Mas quando ela olhou para o canto onde havia visto a sombra, não encontrou nada que pudesse justificar a imagem. Deve ser um defeito na câmera, murmurou para si mesma, voltando para a cama. Na noite seguinte, a sombra estava lá novamente. Desta vez, parecia ter se movido ligeiramente mais para perto do berço. Júlia correu para o quarto, mas novamente encontrou tudo normal. Decidiu ficar algumas horas observando Gabriel pessoalmente. Mas ele dormiu tranquilamente a noite toda. O que mais a perturbava era que a sombra só aparecia no monitor. Quando ela estava fisicamente no quarto, não via nada de anormal. Era como se a câmera captasse algo que seus olhos não conseguiam perceber. Durante o dia, Júlia pesquisou sobre defeitos em babás eletrônicas e encontrou algumas reclamações sobre o Babycare Pro 3000. Usuários relatavam anomalias visuais e interferências não identificadas, mas nada específico sobre sombras. A empresa fabricante havia lançado uma atualização de firmware para correções de estabilidade, que ela instalou imediatamente. Naquela noite, as coisas pioraram. A sombra não apenas estava mais próxima do berço, como parecia estar se movendo. Não eram movimentos bruscos, mas um balanço suave e hipnótico, como alguém se inclinando sobre o bebê. Júlia sentia o coração martelar no peito enquanto observava pela tela. Desta vez, quando correu para o quarto, encontrou Gabriel acordado, olhando fixamente para o mesmo canto onde a sombra aparecia no monitor. O bebê não estava chorando nem demonstrando desconforto. Apenas observava algo com a concentração intensa que só crianças pequenas possuem. "O que você está vendo, meu amor?" sussurrou Júlia, pegando Gabriel no colo. O bebê sorriu para ela. Depois voltou o olhar para o canto vazio. Júlia decidiu gravar a tela do monitor com seu celular para ter evidências do que estava acontecendo. Durante 3 noites consecutivas, filmou a babá eletrônica. Nas gravações, a sombra era claramente visível, movendo-se cada vez mais próxima do berço. Na 4ª noite, algo ainda mais perturbador aconteceu. Por volta das 3 da manhã, o áudio da babá eletrônica captou um som que fez Júlia gelar de terror. Alguém estava cantando uma canção de ninar no quarto de Gabriel. A voz era feminina, suave e melodiosa, mas definitivamente não era sua. "Dorme, meu anjinho. Dorme em paz. Mamãe está aqui e sempre estará." A melodia era linda, mas havia algo profundamente errado nela. Como se as palavras carregassem um peso sombrio que ela não conseguia identificar. Júlia correu para o quarto e encontrou Gabriel dormindo profundamente, um sorriso sereno nos lábios pequenos. Mas, quando voltou a olhar o monitor, viu que a sombra havia se posicionado exatamente sobre o berço, como se estivesse abraçando o bebê. Desesperada, Júlia chamou Bruno e mostrou as gravações. Ele inicialmente pensou que fosse paranoia pós-parto, mas quando viu os vídeos, ficou tão perturbado quanto ela. Decidiram instalar uma segunda câmera de uma marca diferente para comparar as imagens. A segunda câmera não mostrava sombra alguma, apenas Gabriel dormindo tranquilamente em seu berço. Mas o Babycare Pro 3000 continuava captando a presença misteriosa, que agora parecia estar interagindo diretamente com o bebê. Na 5ª noite, Júlia decidiu confrontar o que quer que fosse aquilo. Sentou-se no quarto de Gabriel com o monitor nas mãos e falou em voz alta. "Eu sei que você está aí. Quem é você? O que quer com meu filho?" A resposta veio através do áudio da babá eletrônica, naquela voz feminina e melancólica. "Eu sou Sofia. Era mãe, como você. Perdi meu bebê há muito tempo, e desde então, procuro por ele." Júlia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Sofia, você não pode ficar aqui. Gabriel não é seu filho." "Eu sei", sussurrou a voz, carregada de uma tristeza infinita. "Mas faz tanto tempo que não sinto o calor de um bebê. Ele é tão parecido com o meu Miguel." "Sofia, eu entendo sua dor", disse Júlia com a voz embargada.
Mas você está assustando minha família. Seu Miguel, ele deve estar esperando por você em algum lugar. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Então, pela última vez, a voz de Sofia ecoou pela babá eletrônica. Você tem razão. É hora de eu encontrar meu menino. Na tela do monitor, Júlia viu a sombra se inclinar sobre Gabriel uma última vez, como se estivesse dando um beijo de despedida na testa dele. Depois, lentamente, a figura começou a se desvanecer, até desaparecer completamente. Gabriel abriu os olhos e olhou diretamente para cá como se estivesse olhando para a mãe. Para a mãe. Então sorriu e voltou a dormir. A babá eletrônica nunca mais captou presenças estranhas. Mas às vezes, durante a madrugada, Júlia ainda ouvia ecos distantes de uma canção de ninar sendo cantada em algum lugar da casa. Uma melodia triste e bonita de uma mãe que finalmente havia encontrado paz. Sofia não queria fazer mal a Gabriel. Ela apenas queria lembrar-se de como era ser mãe mais uma vez, antes de partir, para reencontrar seu próprio filho na eternidade. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor, e esse é o Durma se você for capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela.